Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Nossa viagem pelo mundo faz uma parada hoje em Milão. Nós vamos ouvir a história de uma estudante de engenharia apaixonada pela Itália e que teve, nas próprias palavras, a experiência da vida dela. E ainda estudou por um semestre numa das melhores universidades da Europa. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com a Beatriz de Arruda Finder. Ela é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, lá em Joinville. Ela terminou agora o curso, está esperando só a formatura, coisa boa, de Engenharia de Produção e Sistemas. E ela vai falar com a gente sobre a experiência de intercâmbio dela na Itália. Ela estudou um semestre no Politécnico de Milão, ou para a gente ser mais metido assim, Politécnico de Milano. Bia, muito obrigado aqui por ter aceitado participar aqui. Bem-vinda ao podcast Intercâmbio. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês, de poder realmente passar um pouco dessa minha experiência para vocês, né? Bia, conta pra gente, eu sempre começo a conversa perguntando assim, de onde que veio o desejo de fazer intercâmbio? É uma coisa que você já tinha assim desde sempre ou foi algo que foi despertado aí durante a tua graduação? Então, eu sempre gostei muito de viajar, conhecer culturas novas, pessoas novas, e eu já tinha essa vontade de fazer intercâmbio quando eu entrei na faculdade. Mas primeiro eu decidi que eu ia passar em todos os cálculos, físicas, tudo que tivesse para fazer disso, porque eu acreditava que ter um intercâmbio no meio disso poderia dificultar a continuidade. Aí, quando eu poderia realmente realizar o intercâmbio, deu a pandemia e acabou fechando tudo e atrasou meus planos. Aí, quando lançou esse último edital que eu fui, né, ele lançou em março para viajar em setembro, eu vi faltando uma semana para encerrar. Aí eu comecei a correria de juntar a documentação, traduzir o que precisava ser traduzido, achar uma faculdade que eu tivesse vontade de fazer as matérias que fornecia e num país que eu também tivesse vontade de viajar. Legal. E como é que você escolheu o país e a universidade para onde você foi, o Politécnico de Milão? Bom, na verdade, minha primeira opção foi para Roma. Eu tenho um amor pela Itália, eu gosto muito, a culinária me fascina. Só que estava no processo de renovar o convênio com a faculdade de Roma. Então, eles não tinham a certeza que eu ia conseguir para lá e perguntaram se eu tinha uma segunda opção. E Milão também foi sempre uma cidade que eu tive muita vontade de conhecer. E aí você foi pela cidade mesmo, sim? Ou você deve ter pesquisado também a universidade e tal. O que que você encontrou nesse processo de escolha? Então, o Politécnico é uma das faculdades mais antigas da Itália e tem de grande nome por lá, né? Como a UDESC é em Santa Catarina. Então, eu tive essa oportunidade de fazer numa universidade sensacional. Falei, vou para lá. Essa oportunidade eu não quero perder. Bia, não sei se você já tinha alguma experiência de morar no exterior e tal. Como é que foi quando você chegou lá na Europa? Conta como é que foram as tuas primeiras impressões, como é que você foi recebida lá. Então, foi bem caótico. Essa foi minha primeira experiência morando fora. Só que, primeiro que eu fui no meio da pandemia. Então, eu cheguei lá e eu tive que ficar 10 dias de quarentena dentro de casa. Primeiro, também foi uma luta para achar uma moradia, né? Que como eu não sabia exatamente quando eu não conseguia ter uma data de vou começar a alugar daqui e vou até essa outra data. Aí eu entrei em grupo de brasileiros aqui e a gente foi se juntando, procurando. Aí surgiu a oportunidade de eu morar em uma casa com mais duas brasileiras e quatro italianas, que não falavam nada de inglês. Mas aí era isso que dava. Eu tava me dando bem com as brasileiras. Então a gente decidiu alugar tudo junto e ver o que ia acontecer. E você não chegou a estudar italiano, então, um pouco, não? Por fora não, mas por morar com elas, eu agora consigo entender praticamente tudo que me falam em italiano.
e consigo me virar bem, né? E no intercâmbio lá, o italiano não te fez falta? Porque as aulas imagino que sejam em inglês, né, para turmas de intercambistas. Você diria que dá para você se virar bem no intercâmbio como esse só com inglês, ou é recomendável você ter alguma base de italiano também? Assim, pela minha experiência, eu tinha zero de italiano, né? Então eu consegui me virar muito bem só com inglês. E pelo pessoal perceber que eu era de fora, né? E que eu estava tentando me comunicar, eles acabavam me ajudando. Tinha uma padaria que ficava na quadra da minha casa, que era de uma senhorinha, e toda vez que eu ia lá, ela ia me explicando: ah, isso aqui era. Esse doce aqui é feito com isso aqui e isso aqui. Ela não falava nada de inglês, mas ela ia falando pouco a pouco e também usando o tradutor para me ajudar a entender o que era. Conta um pouco pra gente, você ficou morando em Milão, né? Como é que é morar lá? Dá uma ideia de como é a cidade, como é que é viver lá por um tempo. Ah, é uma experiência surreal. Era assim, eu brincava que, tá um dia muito triste, eu tô sofrendo aqui, né? Vou pegar um gelato e vou sofrer olhando do Omo. Então, era assim, pensava, tô morando em Milão, não caía a ficha. É algo muito diferente, sei lá, é uma sensação estranha, mas boa. Deve ser uma cidade maravilhosa, mas deve ser uma cidade muito cara também, né? Você que foi sem bolsa, como é que era para você se manter lá em Milão? Então, obviamente, eu acabava optando pelas opções mais baratas no mercado, só que mesmo assim era muito bom. Eu me permitia algumas coisas. Então, como eu cozinhava em casa praticamente todo dia para levar o almoço para a faculdade, esquentar nos micro-ondas que eles tinham lá, que era o esquema que praticamente todos da faculdade faziam, então me sobrava bastante dinheiro pro fim de semana. Então eu me juntava com um grupo de amigos, a gente pegava um trem e ia para algum lugar. Então isso me proporcionou muitas experiências, né? É cara, mas eu consegui me virar bem. Você conheceu outras cidades da Itália ali perto também, é isso? Isso, isso. Eu fiz praticamente todo o norte da Itália. Pegava o fim de semana e passava realmente o fim de semana viajando, dormindo 3 horas por noite, mas conhecendo. E deu tempo para você estudar também? Conta um pouquinho como é que era lá o Politécnico de Milano, dá uma ideia para a gente como é que é estudar lá. Então, lá é muito bom, os professores são realmente atenciosos. Toda vez que eu mandava e-mail, dava 2 horas, eles respondiam. Se eu tinha alguma dúvida, eles se esforçavam para me explicar, mesmo se fosse do conteúdo ou da faculdade mesmo. Eu tô perdida, não sei onde é. O Politécnico ele é enorme, né? Ele tem 3 campos e são 3 campos realmente grandes, como se fosse um centro da UDESC cada campus. E eu acho que o ensino da UDESC é mais puxado. Ah, é? Você achou mais fácil lá, estudar lá? Achei. O que mais você pode dizer assim da estrutura da universidade? Tenta descrever um pouco o que que você encontrou lá. Então, de estrutura eu não utilizei tanto, foi mais a biblioteca para estudo, né, que a gente se reunia para estudar realmente. As provas são como se fossem os nossos exames, então é o semestre inteiro em uma semana. Passei mais ou menos um mês indo todo dia para a biblioteca lá, né, e ficava das 8 da manhã até ser expulso de lá. Você conheceu bem a biblioteca, então? Conheci. Você falou que morava com brasileiras e com italianas, né? Você chegou a conviver com pessoas de outros países também? Como é que era a convivência com outros intercambistas, com alunos de outros países lá? Então, no meu círculo de amigos eram italianos, iranianos, tinha uma indiana e belgas. Tinha também uma colombiana e um argentino. Era assim, gente de tudo quanto é parte do mundo, né? E nessas viagens de fim de semana que eu fazia, eu também acabei conhecendo muita gente. Mexicano, canadense, estadunidense, francês. Realmente todo mundo, né? E como é que foi isso para você, assim, de repente você está num lugar assim com gente do mundo inteiro, como é que isso foi assim para tua cabeça? Assim, eu já tinha viajado algumas vezes, né? Mas a parte de, tô aqui. Mas se der algum problema, tava tudo fechado pro turismo, né? Então era só para estudante. Então se acontecesse algum problema, era eu e eu. Então, o meu pensamento foi, vou tentar criar amizades fortes aqui, para caso eu precise de alguma coisa, eu vou ter algum suporte, eu não vou estar realmente sozinha, né? E você conseguiu desenvolver esses laços lá com o pessoal e amiga deles até hoje? Como é que foi isso? Até hoje. Hoje em dia, assim,
A gente passa 1, 2 horas conversando de chamada e se deixar, fica mais tempo ainda. O que você acha que essa experiência do intercâmbio mudou em você, assim, como pessoa, como futura profissional? Que impacto que você acha que essa experiência vai ter na tua vida? Eu acho que essa foi a experiência da minha vida, realmente. Foi um momento que eu não me arrependo em nenhum segundo. Me ensinou muito a me virar por mim mesma, de saber que eu vou estar ali, eu consigo me virar em tudo quanto é situação. Por mais bizarra que a situação seja, eu vou conseguir dar um jeito. Então, era realmente botar a cara a tapa, né? Que isso eu acho que é o receio de muita gente ainda. O que os outros vão pensar e como é que eles vão reagir. Então, nisso, poxa, eu tava lá. Era a minha chance de viver e me conhecer. Então, tudo que eu tinha para aproveitar de oportunidade, eu aproveitava, sem me importar com o que poderia acontecer. Ah, óbvio, né? Teve com um pouco de moderação, um pouco de noção, mas não deixei por nenhum momento deixar de fazer alguma coisa pelo que os outros iriam pensar. E isso é uma coisa que eu via que aqui no Brasil eu tinha muito receio. Poxa, vou fazer isso, mas o pessoal, o que vai achar se eu fizer isso? E lá, mesmo que achassem alguma coisa, não achassem, a chance de eu não ver mais na vida é alta. Então eu ia aproveitar e fazer o que eu achava que devia ser feito. Você se sentiu mais livre lá, então? Com certeza, foi ao mesmo tempo que eu não estava livre, né? Mas assim, porque eu acho que quando a gente cresce num lugar, a gente cria nossos laços. Então a gente já tem nosso jeito de se portar com essas pessoas. Querendo ou não, a gente não se porta do mesmo jeito que se porta, por exemplo, a família e com amigos. Tem algumas coisas que são diferentes, ou mesmo no trabalho e em casa, são coisas diferentes. Mas quem que é você realmente, sabe? E nesse intercâmbio, eu tive a opção de realmente ver quem que eu sou, me conhecer. Bia, de tudo isso que você falou, eu estou entendendo que você recomenda a experiência, né? E eu queria confirmar isso com você, se você diria para as pessoas que tiveram oportunidade de fazer intercâmbio mesmo, e se você tem alguma outra dica para as pessoas que estão pensando em fazer intercâmbio aí com base na tua experiência. Nossa, assim, se tem oportunidade, vai, se joga, porque vai ser a experiência da tua vida. Tu é jovem, tá na faculdade, tem essa oportunidade, não tem tanta responsabilidade. Então, quando é que tu vai ter essa oportunidade de novo? Com essa energia que tu tem de agora, sem tanta coisa em cima de ti. Então, assim, se dá pra ir, vai, se joga de cabeça, não tem medo. O máximo que vai dar de errado é uma coisinha que tu vai conseguir resolver. Nenhum problema é realmente um problema. Tu só não entendeu direito como resolver. Legal, a gente conversou então aqui com a Beatriz de Arruda Finder. Ela é estudante quase formada já em Engenharia de Produção e Sistemas na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC Joinville. Ela conversou com a gente sobre a experiência muito legal dela de intercâmbio por um semestre no Politécnico de Milão, na Itália. Bia, muito obrigado aqui, a conversa foi muito legal. Mais uma vez eu te agradeço aqui por participar do podcast Intercâmbio. Eu que agradeço o convite de vocês e realmente recomendando para quem tem essa vontade de fazer intercâmbio, vai. A UDESC tem convênio com muita faculdade ao redor do mundo. Então essa oportunidade, se tu consegue, vai. É isso aí. Segue o conselho da Bia e se joga. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.